Em 2016, em Londres, Ruja Ignatova subiu ao palco diante de uma multidão. Vestido vermelho, joias, luzes e a segurança de quem parecia saber exatamente como seria o futuro do dinheiro. Ela dizia que uma revolução financeira estava começando. O nome dessa revolução era OneCoin, uma criptomoeda apresentada como mais simples, mais acessível e mais promissora do que o Bitcoin. Milhões de pessoas acreditaram. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, somente entre o fim de 2014 e o fim de 2016, pelo menos 3 milhões e meio de pessoas colocaram mais de 4 bilhões de dólares no esquema. Mas havia um problema. A tecnologia que deveria sustentar aquela fortuna não podia ser verificada por ninguém fora da própria empresa. Não existia uma blockchain pública e verificável. Não existiam os centros de mineração apresentados aos investidores. E parte das moedas distribuídas aos membros nem sequer aparecia no sistema privado da OneCoin. Então, pouco antes de responder às autoridades, Ruja entrou em um avião e desapareceu. Esta não é apenas a história de uma criptomoeda falsa. É a história de como um golpe foi construído para parecer mais confiável do que muitas empresas legítimas. E de por que pessoas inteligentes, instruídas e experientes também acreditaram nele. A OneCoin começou a operar em 2014, com sede em Sófia, na Bulgária. Seus fundadores eram Ruja Ignatova e Carl Sebastian Greenwood. O momento era perfeito. O Bitcoin já havia mostrado que um ativo digital desconhecido podia se transformar em uma fortuna. Histórias de pessoas que compraram moedas por poucos dólares e ficaram ricas circulavam pelo mundo. Para muita gente, porém, o Bitcoin ainda parecia técnico, confuso e difícil de comprar. A OneCoin apareceu prometendo remover essa dificuldade. Ela seria a criptomoeda para todos. Seus materiais promocionais exploravam diretamente o sucesso do Bitcoin. A mensagem era simples. Uma oportunidade já havia enriquecido algumas pessoas, e agora uma segunda oportunidade estava surgindo. Só que dessa vez, você poderia entrar antes da multidão. Os participantes compravam pacotes apresentados como materiais educacionais. Dependendo do pacote, recebiam tokens. Esses tokens, segundo a empresa, poderiam ser usados para minerar OneCoins. Na prática, o produto mais desejado não era o curso. Era a promessa de receber moedas antes que elas fossem abertas ao grande mercado. Quanto mais caro o pacote, maior parecia ser a oportunidade. Mas, para transformar uma promessa em bilhões, a OneCoin precisava vender algo ainda mais importante do que uma moeda. Precisava vender confiança. E essa confiança começava com Ruja. Ela usava o título de doutora, falava vários idiomas e aparecia em palcos cuidadosamente produzidos. A imagem era de uma executiva internacional liderando uma empresa de tecnologia capaz de desafiar o sistema financeiro. O diploma, o vocabulário técnico, as roupas caras, os eventos internacionais, os telões, a multidão aplaudindo. Nenhum desses elementos provava que a moeda funcionava. Mas juntos, criavam a sensação de que alguém já havia feito a verificação. Se tantas pessoas estavam no evento, alguém deveria ter investigado. Se especialistas estavam no palco, alguém deveria ter examinado a tecnologia. Mas Ruja não precisava convencer individualmente milhões de investidores. A venda final acontecia muito mais perto das vítimas. A OneCoin cresceu por meio de uma rede de marketing multinível. Seus membros recebiam comissões quando recrutavam outras pessoas para comprar pacotes. Assim, a oportunidade podia chegar por meio de um amigo, um parente ou um colega de trabalho. Alguém que talvez acreditasse sinceramente no investimento e mostrasse o próprio saldo como prova. A confiança pessoal era transferida para uma empresa que o novo participante nunca havia investigado. Depois de entrar, admitir uma dúvida ficava mais difícil. Muitos haviam colocado dinheiro, defendido a empresa e convidado outras pessoas. Sair significava aceitar a perda e reconhecer que amigos também poderiam ter sido levados ao erro. Enquanto os palcos transmitiam confiança, os registros internos contavam outra história.
Documentos apresentados pelas autoridades mostram que a empresa separava as moedas em diferentes categorias. Havia moedas mineradas, moedas consideradas reais e uma terceira categoria com um nome difícil de explicar: moedas falsas. Em agosto de 2015, uma mensagem atribuída à Ruja mencionava 1,3 bilhão de moedas falsas criadas depois de um período de grandes vendas. Isso não significava apenas que a OneCoin era diferente do Bitcoin. Significava que algumas moedas entregues aos participantes não existiam nem mesmo dentro do sistema privado da própria empresa. Para entender como isso era possível, precisamos voltar à pergunta que os grandes eventos ajudavam a esconder: onde estava a blockchain? Em uma criptomoeda real, o registro das transações pode ser verificado de forma independente. Não é necessário confiar apenas na palavra da empresa que emitiu o ativo. A existência das moedas, as movimentações e as regras do sistema deixam rastros que outras pessoas podem examinar. A OneCoin dizia possuir uma blockchain privada. Mas, segundo documentos judiciais, ela não tinha uma blockchain verdadeira, pública e verificável. Isso muda tudo. Se apenas a própria empresa controla o sistema, ela controla o que aparece dentro dele. Pode determinar quantas moedas cada usuário supostamente possui. Pode decidir o preço exibido. Pode alterar o saldo sem que alguém independente confirme se aquele ativo existe fora do banco de dados da companhia. Um número em uma tela pode parecer riqueza, mas um número controlado por quem recebeu o seu dinheiro não é prova de um ativo real. Os supostos centros de mineração também faziam parte da narrativa. Os tokens dos pacotes seriam convertidos em moedas por meio de piscinas de mineração. O problema é que, de acordo com o processo, não existiam piscinas nem computadores minerando o OneCoin. Em uma troca de e-mails revelada pelas autoridades, Greenwood descreveu a mineração como uma história que poderia ser vendida aos membros. Ele também demonstrou preocupação com a possibilidade de alguém descobrir que não havia máquinas realizando o processo anunciado. É aqui que o primeiro grande paradoxo se resolve. Como uma criptomoeda sem blockchain pública verificável conseguiu movimentar bilhões? Porque o dinheiro era real, mas quase tudo usado para representá-lo era controlado pela mesma organização. O pacote, os tokens, a mineração, o saldo e o preço. Não era necessário convencer o mercado de que a OneCoin estava valorizando. Bastava mudar o valor exibido para os próprios membros. Segundo o Departamento de Justiça, o preço apresentado começou em 50 centavos de euro e chegou a aproximadamente 29,95 euros. Nesse gráfico, a OneCoin nunca perdia valor. Para um participante, aquilo parecia confirmar diariamente que a decisão havia sido correta. O saldo aumentava, a rede crescia, novos eventos eram anunciados. Mas uma valorização só se transforma em lucro real quando existe um mercado no qual o ativo pode ser negociado livremente. E a saída da OneCoin era limitada e controlada. Enquanto os membros observavam números subindo, dinheiro verdadeiro circulava na direção oposta. Carl Greenwood, o principal distribuidor da rede, recebia 5% das vendas mensais realizadas em qualquer parte do mundo. Segundo as autoridades, ele ganhou mais de 300 milhões de dólares durante o esquema. O dinheiro de investidores financiou propriedades, hotéis, roupas, relógios, viagens, um iate e até um avião privado associado à marca OneCoin. De um lado, participantes possuíam saldos presos a um sistema fechado. Do outro, os líderes transformavam o dinheiro recebido em bens reais. Então, chegou outubro de 2017. No dia 12, Ruja Ignatova foi formalmente acusada nos Estados Unidos por crimes relacionados à OneCoin. Um mandado federal foi emitido contra ela. 13 dias depois, em 25 de outubro, Ruja embarcou em um voo comercial de Sófia, na Bulgária, para Atenas, na Grécia. Depois disso, ela não foi mais vista publicamente. Surgiram rumores, teorias e supostas pistas. Mas o fato verificável continua sendo mais simples. As autoridades americanas ainda a tratam como fugitiva, e seu paradeiro
permanece desconhecido. Em junho de 2022, Ruja entrou para a lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI. Atualmente, o Programa de Recompensas contra o Crime Organizado Transnacional do Departamento de Estado americano oferece até 5 milhões de dólares por informações que levem à sua prisão ou condenação. O cartaz do FBI também alerta que ela pode viajar acompanhada por seguranças e que talvez tenha alterado a própria aparência. Enquanto Ruja desaparecia, outras partes da estrutura começaram a cair. Greenwood foi preso na Tailândia em 2018 e extraditado para os Estados Unidos. Em 2023, recebeu uma sentença de 20 anos de prisão e uma ordem de confisco de aproximadamente 300 milhões de dólares. Irina Dilkinska, apresentada como chefe jurídica e de conformidade da OneCoin, declarou-se culpada de conspiração para fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Em 2024, foi condenada a 4 anos de prisão. Em abril de 2026, o Departamento de Justiça anunciou um processo de compensação para vítimas usando mais de 40 milhões de dólares em ativos confiscados. 40 milhões parece muito dinheiro, mas representa apenas uma pequena fração dos mais de 4 bilhões investidos no esquema. As condenações explicam quem participou. Os documentos explicam como o dinheiro circulou. Mas ainda resta a pergunta mais desconfortável. Por que tanta gente acreditou? A resposta fácil seria dizer que as vítimas foram gananciosas ou desinformadas. Só que essa explicação ignora a engenharia do golpe. A OneCoin não dependia de uma única mentira. Ela construía várias camadas de confiança que se protegiam mutuamente. A autoridade de Ruja validava os eventos. Os eventos validavam a empresa. A multidão validava a oportunidade. Os amigos validavam a decisão. E o saldo crescente parecia validar tudo o que havia acontecido antes. Quando uma camada provocava dúvida, outra oferecia conforto. Se a tecnologia parecia confusa, havia uma líder confiante explicando. Se a líder parecia distante, havia um amigo próximo recomendando. Se o investimento parecia arriscado, havia um gráfico que nunca caía. Pessoas inteligentes não são imunes a esse processo. Em alguns casos, conhecimento e experiência podem até fornecer argumentos mais sofisticados para defender uma decisão já tomada. Depois de investir dinheiro, reputação e relações pessoais, procurar evidências contrárias se torna emocionalmente caro. O golpe não precisava eliminar todas as dúvidas. Precisava apenas oferecer uma justificativa conveniente sempre que uma dúvida aparecesse. Essa talvez seja a principal lição da OneCoin. Fraudes convincentes não parecem fraudes no momento em que estão funcionando. Elas imitam os sinais externos de uma instituição confiável. Usam linguagem profissional, tecnologia, comunidade, histórias de sucesso e números precisos. Mas confiança não substitui verificação independente. Um palco não prova uma tecnologia. Uma multidão não prova um investimento. Um saldo não prova liquidez. E uma pessoa próxima, por mais honesta que seja, pode estar repetindo uma mentira na qual também acredita. A OneCoin foi apresentada como uma revolução financeira. No fim, o produto mais eficiente que ela criou não foi uma criptomoeda. Foi confiança. Confiança suficiente para transformar números controlados por uma empresa em fortunas aparentes. Confiança suficiente para transformar investidores em vendedores. E confiança suficiente para movimentar bilhões antes que milhões de pessoas percebessem que a saída nunca esteve realmente sob o controle delas. No próximo código do golpe, a investigação deixa os grandes palcos e entra em uma loja virtual quase perfeita. Produtos, avaliações, atendimento e uma oferta difícil de recusar. Até o pagamento por Pix ser confirmado e a loja inteira desaparecer. Porque todo golpe tem uma aparência diferente. Mas por trás dela, quase sempre existe um código.